cuidar do próprio dinheiro é cuidar de si mesmo. Bem-vindas à edição de hoje do Viés Femininos. Eu estou com uma comunicadora, fundadora da Fem Economicals e Sovinas, Mulheres que Investem. Ela é a investidora Elaine Fantini. Obrigada por vir. E eu que agradeço o espaço, olá todo mundo. Obrigada aí porque a gente está discutindo esse tema. O tema de hoje é muito interessante porque a Elaine vai conversar comigo sobre como falar de investimento financeiro para mulheres. E para começar o bate-papo, eu peguei um trechinho de um texto, de um artigo que você publicou, que diz assim: um produto financeiro não tem sexo, cor, raça, religião. Ele rende exatamente o mesmo para qualquer um. Mas a comunicação tem. O investidor tem gênero? Com certeza, isso aí não tem o que discutir. Se você for pensar do ponto de vista da lógica de consumo, o investimento não deixa de ser um produto de consumo. Só que ao contrário de um livro que você compra agora e você já leva, se você compra um livro físico, né? Se for virtual você ainda espera um pouquinho, mas um bem de consumo você compra, você já tem. O investimento não. Na hora que você decide aplicar um dinheiro, você só vai ver o retorno disso lá na frente. Então é intangível agora. E a maioria das pessoas tem essa dificuldade de fazer um investimento justamente por conta dessa intangibilidade. E do ponto de vista feminino, nós temos necessidades diferentes, nós enxergamos o mundo de uma forma diferente e por conta disso nós lidamos com os investimentos também de forma diferente. A comunicação de um produto financeiro não pode ser a mesma para um homem e para uma mulher. A comunicação, se você vê hoje do mercado financeiro tradicional, ela é totalmente focada no masculino, como se fosse uma linguagem neutra. Só que a investidora não está corroborando com aquele tipo de abordagem, porque ela vive num mundo diferente. Nós, mulheres e homens, né, coexistem em diversas situações, mas a gente enxerga as coisas de uma outra maneira e se dá da mesma forma com os investimentos. Da importância então de saber para qual é o seu público e como se comunicar, né, corretamente com ele. Exatamente. Agora, quando a gente fala da economia, que é uma coisa mais ampla, né, a gente está falando aqui de um ambiente financeiro, um ambiente econômico. Dentro desse ambiente econômico, como que é de se dar essa questão de gênero dentro da economia? Existem iniciativas produtivas, né, diferentes entre homens e mulheres, mas a dinâmica pura e simples de compra e venda ou retorno de um produto financeiro é a mesma. Não tem diferença de um rendimento de um CDB para uma mulher ou para um homem. Não vai ser uma previdência privada que vai render de forma diferente o mesmo tipo de produto, dependendo do sexo do investidor. Porque seguro do carro, né? Quando a gente faz seguro de carro, se você tem um perfil, mulher que não tem filhos da idade de adolescente e tal, tudo isso vai te dando certos ratings que te dão alguns descontos ou te colocam numa categoria diferenciada. Quer dizer, na economia não tem essa análise. Do ponto de vista de produto financeiro, não. CDB que você for comprar, seja num banco, seja numa corretora, ele não vê o seu sexo, ele vai render para você exatamente a mesma coisa. Mas a comunicação desse CDB que atingir o público que vai investir, aí ela precisa ter diferença. E me fala desse termo, o que é o feminismo financeiro? Eu me deparei com esse tema recentemente, essa semana inclusive, né, quando a gente estava alinhando os temas para conversar aqui, que foi num artigo de uma assessora financeira americana, onde ela falava que estava criando os filhos para serem feministas financeiros. Eu falei assim, como assim, né? Eu fui ler o artigo dela e eu comecei a me identificar totalmente. Falei assim, gente, eu sou uma feminista financeira. Que na verdade é tratar a relação do dinheiro focado na igualdade para todos. Tem até uma parte do artigo dela que ela fala, eu quero que meus filhos tenham uma relação com o dinheiro que proporcione uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, isso me tocou de uma forma tão profunda. Eu falei assim, gente, eu também sou uma feminista financeira, porque o que o feminismo prega, né? A igualdade entre as diferenças, a equidade. Então, é trabalhar com questões ligadas a finanças, onde você traga essa questão da igualdade e da equidade para todos os envolvidos. Será que existe um movimento organizado, né, de feminismo financeiro? E não existe um movimento organizado. Até falei com a autora do artigo, ela falou, não, eu não entendo nada, eu conheço algumas expoentes aqui, inclusive a presidente da empresa dela, mas não é uma coisa que é institucionalizada. E
pesquisando, eu fui descobrir, né, as primeiras mulheres que investiram na bolsa, paralelamente ao movimento sufragista, né, da questão do voto, existiu um movimento econômico das mulheres também, que era buscar a independência e a igualdade da mulher para a mulher através do dinheiro. Então é um movimento chamado Money is Power. Sim. Se você jogar na internet não vai achar nada sobre isso, é super difícil encontrar informação, mas graças a uma amiga minha também do mercado financeiro super engajada, ela me passou esses dados em um livro em inglês que chama Ladies of the Ticker, que fala da história das primeiras mulheres na bolsa americana, falando justamente disso, de buscar a igualdade para a mulher por meio de investimentos, por meio da independência financeira dela. O que você faz sem dinheiro hoje? A independência da própria mulher, né? E quando você vem com toda a história do feminismo, de como que os movimentos surgem e de como essa busca pela equidade, ela está muito ligada, intimamente ligada com a questão da independência financeira. Exatamente. Porque realmente a mulher que ela depende financeiramente de um homem ou de um outro alguém, ela tem muito mais dificuldade de lutar pelo seu próprio espaço. Exatamente. E a gente viveu essa dependência durante muitos anos, né? Recentemente uma amiga minha contou um caso pessoal que se a gente parar pra pensar hoje é um absurdo, mas certa vez ela estava na casa da avó dela e a avó tinha uma técnica para usar o detergente. Ela diluía o detergente em água. Ela perguntou, mas por que você está fazendo isso? Não, porque assim ele rende mais e aí sobra um dinheirinho das compras do mês, porque seu avô não me dá um tostão. Então, a gente parar pra pensar hoje, nós trabalhamos, podemos buscar desenvolver nossa carreira e tudo, é inconcebível você pensar que era preciso ter esse tipo de estratégia para que a mulher pudesse ter acesso de alguma forma ao dinheiro. Eu já ouvi várias né? dessas, do tipo, também pedir um cheque para comprar alguma coisa, compra uma coisa menor e pede para ter o troco em nota para ter um dinheiro. Exatamente. Então, essas manobras, né, de como criar uma certa independência para fazer o que bem quer, o que bem deseja, criou alguns artifícios da mulher poder, né, buscar esse espaço, né? E hoje está lutando por maior equidade, porque historicamente não existia isso. Até você colocou num dos seus artigos a relação do Adam Smith. Isso, exatamente. Desse livro aqui que eu considero a Bíblia. Vamos colocar depois também que nos comentários. É maravilhoso, é de uma jornalista sueca chamada Catherine Marsal, que ela fala o lado invisível da economia. E ela vem resgatando todas as construções das teorias econômicas, desde o Adam Smith, que é considerado um dos pais, né, da teoria econômica moderna, onde ele desconsidera a presença feminina nos processos de troca. Que ele analisa assim, como que o jantar vai parar na mesa dele? Vai parar porque o açougueiro e o padeiro têm uma relação ali de interesse, um troca uma coisa pela outra pelo dinheiro e ali está o jantar. Só que ela fala, mas quem preparou esse jantar? Tanto é que o livro... Quem foi lá fazer a compra, né? Hoje em dia, vamos trazer isso para os dias de hoje. Quem vai no supermercado, coloca as compras no carro, estoca em casa, organiza. Pensa no que fazer no planejamento, jantar, né? no planejamento do mês, porque você tem que comprar. E hoje em dia, os apartamentos menores, aí eu vou falar um pouquinho de mercado imobiliário, que é a minha praia, você tem cada vez menos espaços para armazenar, você tem que comprar cada vez mais. E aí surgem esses supermercados menorzinhos, você tem que ficar fazendo compra cada vez mais, e onde você vai estocar tudo isso? Essa gestão do espaço também é da mulher, né? Tanto é que o livro dela, em inglês, né? Aqui atrás vocês podem até ver que tem o jantar sendo servido, é Quem Cozinhava para Adam Smith. Na versão brasileira que eles mudaram. Interessante. Porque como o trabalho todos os trabalhos, né, que eram majoritariamente femininos, que não produziam bens, eles não conseguiam mensurar. Porque, né, gente, cozinhar e lavar é um ato de amor, né? A gente faz porque não tem coisa melhor que fazer na vida, a lavar roupa e a lavar louça porque alguém teve o coração partido. Pra glamorizar, né, a atividade. Então ela fala, eles desconsideravam porque não conseguiam mensurar. E aí ela faz uma revisão sobre todos os avanços das teorias econômicas, quando que eles começaram a olhar para a mulher já na escola de Chicago e tudo, mas ao mesmo tempo não inserindo a mulher da forma como deveria, nem as atividades que eram consideradas femininas, que eram atividades de cuidar, atividades de zelar pelo outro.
E tem um momento que ela fala do Homo economicus, que seria o agente ideal da economia, que até o Richard Thaler, que é um economista comportamental e foi prêmio Nobel, ele chama carinhosamente de Econ. Econ, que é o Homo economicus, é o cara racional. Tá. Dinheiro para ele é dinheiro, ele faz aquela troca unicamente pensando no benefício financeiro que ele está tendo. E em um dos capítulos ela fala, eis que o homem econômico, que o Homo economicus não é uma mulher. E aí ela vai discorrendo sobre todos os argumentos dela, que é super fantástico. E aí eu falei, putz, isso aí é a chave para explicar muitas das nossas dificuldades de relação com o dinheiro que a gente tem hoje. E aí você tem essa chave porque na sua pós-graduação você criou um estudo que começou chamando Mulher Econômica 4.0 e virou depois o nome do Femme Economicus, que tem essa analogia que você acabou de... É uma sátira ao Homo econômicos. Exato, opa. E aí você conseguiu pesquisar com quase 500 mulheres respostas sobre esse perfil de investimento com o objetivo de conectar mulheres e mercado financeiro, quer dizer, criar uma linguagem onde não existia né, um diálogo. O que eu constatei na pesquisa? Eu queria entender qual era a relação do dinheiro delas, né? Porque hoje, na literatura brasileira, você não encontra quase nada falando da relação da mulher com o dinheiro. Você tem várias pesquisas internacionais, mas não existe nada realmente focado para a mulher brasileira. E aí eu queria entender, será que os comportamentos se repetem, né? Alguns sim se repetem, mas a gente tem as nossas particularidades. E uma das coisas que eu descobri é a falta de hábito de buscar informação sobre investimentos, mas o grande interesse no tema. Porque mesmo aquelas que falavam que não buscavam sobre o tema regularmente, elas tinham interesse em aprender. E quem já busca, queria aprender mais. Qual que é a grande dificuldade? Elas não sabem por onde começar e elas têm dificuldade de entender a linguagem ainda. Por mais que a gente tenha hoje uma popularização dos canais de YouTube voltado para a educação financeira e falando de blogueiras que conversam sobre isso, só sobre investimento. Exatamente. Elas não conseguem ainda digerir muitas das coisas. Do excesso de informação. É tanta informação que ela não sabe por onde começar. Então existe esse gap que ainda precisa ser preenchido. Até mesmo para a minha tese da pós-graduação, eu entrevistei algumas blogueiras perguntando como é que é a audiência do seu canal no YouTube. E a audiência entre homens e mulheres é muito parecida. Olha, interessante. Então, ainda a maioria eram homens, mas tipo, 47% em média eram mulheres. Então, é um percentual muito grande, mas quando você vai ver a prática, você vê números na bolsa e no Tesouro Direto, as mulheres são muito menos. Então, existe alguma coisa aí no meio do caminho que não está funcionando, que a gente precisa resolver. Como começar? Primeiro, entendendo quem é investidora. Tá. Não dá, como a gente falou no início, né? É diferente, a comunicação é diferente. Então, precisa entender qual é o papel do investimento na vida daquela mulher. E a mulher, por outro lado também, entender que cuidar do próprio dinheiro é cuidar de si mesma. Que outra coisa que a pesquisa revelou também, eu não tenho tempo para isso, eu já faço milhares de atividades, eu preciso cuidar da família. Só que se você não cuidar da sua saúde financeira, você em algum momento não vai conseguir cuidar das outras pessoas. Então, repete essa mensagem que é importante. Quer dizer, que cuidar do próprio dinheiro é cuidar de si mesmo. É cuidar de si mesma. Tem uma pesquisa da Fidelity Investimentos, que é uma empresa americana que é dirigida por uma mulher, a CEO é uma mulher maravilhosa, foi até eleita agora pela Forbes a mulher mais poderosa do mercado financeiro no mundo. E acho que tu postou isso na tua vez. Postei isso, tá lá no Fame, caso alguém queira conferir. E essa pesquisa da Fidelity fala que 9 em cada 10 mulheres em algum momento da vida vai ter que tomar decisões financeiras sozinhas. Seja porque ela não casou, ou porque ela se divorciou, ou ficou viúva, mas ela vai ter que tomar. E na hora que bater a porta, né, como que a gente vai ter segurança para fazer, vai ter confiança? E é algo que se constrói aos poucos. E outra falácia também que às vezes afasta as mulheres é que elas pensam que precisam ser especialistas para começar a investir. E não precisa. Gente, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Sou jornalista, não sei fazer contas complexas nem nada, mas
quando você começa a entender como que as coisas funcionam, um mínimo de indicadores, como que isso afeta a economia, você já consegue tomar decisões mais inteligentes em relação ao próprio dinheiro. E qual que é o comportamento de investimento das mulheres em geral? Várias pesquisas internacionais mostram que depois que a mulher começa a investir, ela tem um perfil um pouco mais conservador. Tá. Então ela prefere correr Sou menos dessas. risco, ela gira menos a carteira e no longo prazo isso para ela é benéfico. Só que tem um outro lado também, isso assim falando da maioria das mulheres, porque hoje no Brasil principalmente tem um movimento muito interessante que é o aumento do número de traders, que são operadores de bolsa que fazem operações de day trade no mesmo dia, né, de compra e venda de ação e ganham dinheiro com isso. E tem muita mulher se interessando por isso. Eu já fiz uma experiência dessa na minha vida, achei super legal, mas é assim, para tudo, que você tem que ficar o dia inteiro vendo aquela tela de ações. Um pouco mais de dedicação. Pois né? então. Mas para quem não quer virar especulador de bolsa nem nada, não precisa passar horas na frente de um computador não, quando você quer investir. O que você precisa fazer é entender os seus objetivos, por quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro parado, né, digamos assim, o que ele não fica é parado, porque ele vai render, e fazer boas escolhas com bons produtos. Fez isso, vai ter volatilidade no meio do caminho, vai subir, vai descer e por aí vai. Então, Agora, segurar a ansiedade, né? Segurar a ansiedade, porque quando tiver um Joesley Day da vida aí, que bolsa vai para baixo, tudo vira um caos, você não tomar atitudes precipitadas, então precisa se conhecer. Então, a mulher, ela tem essa característica, em geral, mais conservadora, que é boa porque ela consegue girar menos a carteira, né? Porque ela fica mexendo menos nos ativos, mas, por outro lado, também pode prejudicá-la no longo prazo, quando a gente pensa em aposentadoria. Então, uma pesquisa de uma economista italiana chamada Ana Maria Luzardi, nos Estados Unidos, ela avaliou a questão da relação da mulher com o dinheiro, levando em consideração a ascensão dela no mercado de trabalho. Então, ela está galgando salários maiores, posições mais relevantes nas empresas, mas isso não trouxe segurança financeira no longo prazo, porque ela continua tendo um nível de educação financeira muito baixo e fazendo as coisas ruins. Porque se você for pensar em aposentadoria, é um dinheiro que, se você começa a investir cedo, ele vai ficar investido por mais de 20 anos. Sim. Né? Não deve fazer como eu fiz no início, que é usar previdência privada como reserva de emergência. Não cometam esse erro. Mas é um dinheiro para longo prazo. Se é para longo prazo, você pode correr mais risco. Tá. Porque ele vai oscilar mais, mas ele vai te trazer um retorno maior também. Porque ele vai ter tempo de recuperar quando, por exemplo, tem o Joesley Day da vida, que cai 18% num dia, mas no longo do ano ele já está ali recuperando aquilo. Então, para longo prazo, a mulher precisa correr um pouco mais de risco. Como que ela vai ter segurança para fazer isso? Buscando informação, se educando financeiramente. O que falta, então, para que nós, mulheres, sermos mais protagonistas dos nossos investimentos? Eu acho que ter coragem de dar o primeiro passo. Porque às vezes você vê, e não importa em que idade, tá? Eu comecei a investir tem apenas 2 anos, então eu nunca fui uma pessoa disciplinada financeiramente, aquela que guardava dinheiro todo mês, então não sou essa pessoa. Eu comecei a investir há 2 anos, quando eu comecei a trabalhar mais diretamente com esse tema. Então, dá o primeiro passo, independente de que momento você está na sua vida, buscar informação. Porque investir sem saber onde você está colocando seu dinheiro é o maior erro que você pode cometer. E é um dos maiores riscos também. O problema do investimento não é que ele tenha um risco, é você não saber o risco que você está correndo. Entendi. Então você tem que entrar sabendo aquilo que você está fazendo. E dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente pode acabar sendo envolvida por um sentimento de culpa, do tipo, eu não fiz, devia ter guardado dinheiro há mais tempo. Às vezes eu me pego pensando nisso, só que assim, não dá pra voltar no tempo. Então assim, não precisa ter culpa, né? A culpa talvez de não saber lidar com o dinheiro vem de uma série de questões sociais que nos afastaram desse assunto. Mas a responsabilidade de mudar essa situação, aí sim ela é nossa. Não adianta querer terceirizar, porque se a gente ganha, então a gente nós cuida. temos uma missão aqui. Agora, como é que a gente muda esse mindset, desse modelo de compra? Porque quando você faz um investimento, você está deixando de comprar algo para investir, né, em outro algo, você está comprando ali um investimento, então
é uma relação também de compra, mas vou fazer uma analogia bem simples, mas eu vou desistir de comprar aquele sapato para resolver aplicar numa ação, né? Como que eu mudo esse mindset de investimento dentro desse universo feminino? Porque é uma forma também da gente educarmos, né, para esse novo modelo de compra. Esse é um desafio em geral, digamos, de todo o mercado financeiro, porque independente de ser homem ou mulher, a gente tem dificuldade de nos privarmos de um prazer imediato em prol de um prazer futuro, né? Isso Sim. vem de séculos de evolução da humanidade, onde a gente precisava garantir o hoje, porque eu não sabia amanhã se eu saísse da caverna se eu ia estar viva, né? Se eu ia voltar vivo para casa. Então, é uma mudança de comportamento difícil. Você mostrar que você vai ter um benefício futuro se você abrir mão de algumas coisas hoje. Agora, o que precisa ficar muito evidente é que você não precisa parar de sentir prazer na vida hoje em prol de um futuro mais tranquilo. Então, é encontrar o equilíbrio. Equilíbrio entre se eu compro, né? Hoje até almocei com uma amiga que tem justamente, você usou o dinheiro, o exemplo do sapato, e ela fez uma campanha no ano passado justamente que é não compre sapatos em vista. Que é, se você tem uma compulsão para isso, primeiro tentar tratar essa compulsão, porque a compulsão é patológico, né, gente? Mas se você não chega a ser descontrolada, mas gasta muito, é começar a pensar na balança. Beleza, eu vou comprar uns pares de sapato, eu não preciso comprar 3, posso comprar 2 e o dinheiro do outro eu investi, de repente até na empresa que produz aquele sapato, né? Porque não ganha dinheiro legal. com a empresa que eu tô comprando sapato. Ser sócia, né? Saber que aquele sapato também é meu, tá colaborando, né? para você lucrar nas suas próprias ações que você está adquirindo, é verdade. E aí, especificamente do ponto de vista da mulher, é algo que eu pretendo estudar agora, porque eu acabei de entrar no mestrado de comportamento do consumidor, justamente para entender como é o processo de escolha da mulher na hora da compra, para entender esses gatilhos e usar esses gatilhos para que ela tome a decisão de investir, não simplesmente de o prazer imediato de agora. E nessa relação, né, que a gente faz essa analogia mais no nosso dia a dia, que você criou há 2 anos e meio um grupo, começou no Facebook, né? Ele é um grupo de Facebook, que é o grupo das Sovinas, Mulheres que Investem. Conta como que surgiu esse grupo, porque hoje você tem mais de 2.000 mulheres trocando ideias sobre o mercado financeiro e sobre investimento. A história do Sovinas é assim, eu gosto muito. Eu reencontrei uma amiga de faculdade, mais ou menos há 2 anos atrás, a gente não se via há mais de 10 anos. E eu me reaproximei a ela por conta de um outro tema e ela falou: Elaine, eu vi que você está investindo, eu também invisto, pelos temas que eu estava compartilhando. Ela falou: vamos conversar. Aí a gente marcou um café, né? Falamos pouco, por mais ou menos umas 3 horas, né? Que a gente não conseguia parar de falar. E ela falou: nossa, é tão difícil encontrar mulher para trocar ideia de investimento. Ninguém do meu círculo investe. Hoje ela já converteu mãe, irmã, tia, amiga. É uma evangelizadora dos investimentos. E eu falei: poxa, eu também não encontro, né? Eu falei: eu tô encontrando você, tirando as pessoas da empresa onde eu trabalho, fora eu não converso com ninguém sobre investimentos, com as minhas amigas. Aí a gente teve uma ideia: vamos montar um grupo? Porque grupo de discussão no Facebook tem funcionado muito bem, né? Tem. E aí a gente topou, falou: mas que nome que a gente vai dar? E aí no meio da conversa eu falei com ela, nossa, eu tô muito sovina, eu não quero mais gastar dinheiro, o salário cai na conta, eu quero pegar e quero investir. Ela falou: nossa, eu também. Eu falei: pronto, é o nome do grupo, Sovinas Mulheres que Investem. Em vez de a gente ficar comprando, a gente vai investir. E o grupo funciona assim: no início a gente chamou as amigas, e foram chamando amigas de amigas, e foram gostando e foram chamando, aquela coisa da corrente do bem. Se no início a gente tinha que estimular a discussão, hoje a gente não precisa. Ela vai organicamente. As meninas, mulher nunca deixa de chamar amiga de meninas, né? Forever. Então as meninas, elas postam as dúvidas e não precisa de um estímulo para resposta. Então as próprias colegas do grupo, e tem gente muito boa ali que já investe há muito mais tempo do que eu, inclusive. Existem planejadoras financeiras profissionais ali dentro, então elas vão orientando as meninas
com as dúvidas, que são desde as mais básicas, de como abrir conta numa corretora, até em que tipo de ação que vocês estão investindo agora, quando é que vocês vão organizar os investimentos para 2019. Muito A legal. única coisa é que assim, é realmente restrito para mulheres, então não entra homem. E todos É da os Luluzinha, comentários né? e o assunto é focado em investimento, a gente vai falar de dinheiro. Tá. Então, porque já existem espaços para outros tipos de Sim, discussões. mas é bacana você né? criar grupos que são específicos. As pessoas precisam disso, né? Exatamente. De saber aonde falar, com quem falar. E pra gente encerrar, me conta uma coisa, como que esse tema economia entrou na tua vida? Entrou na minha. Eu fui assessora de imprensa de banco por quase 8 anos e nunca investi. Né? Me julguem. Né? E quando eu mudei de emprego, comecei a trabalhar numa publicadora de conteúdo financeiro, eu comecei a ler sobre aquilo todo dia. Se eu continuar trabalhando aqui e não investir, eu tenho um sério problema, né? E aí eu comecei, seguindo aquelas orientações, conversando com as pessoas e fui com a cara e com a coragem. E é interessante porque o ciclo de aprendizado é diferente de pessoa para pessoa. Eu comecei há 2 anos e hoje eu assumo risco em investimentos que há 2 anos atrás eu falei, não vou fazer. Mas não, então lá, Tá ficando com mais investimentos em afiada. ações, sofrendo quando tem qualquer crise americana, que dizem que vem uma por aí, né? Mas tendo confiança nas escolhas que você faz, você fica tranquilo sabendo que aquilo ali é o momento. Tá. Não dá pra você desesperar no curto prazo quando você fez um investimento de longo prazo. Dá uma mensagem final. Muito importante ter a consciência de que não dá mais tempo da gente negligenciar a nossa saúde financeira. Então precisa começar agora. A responsabilidade é individual de cada uma. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem dúvida? Entra no Sovinas. Que o Sovinas teve uma vez que uma participante, que eu adoro, eu não a conheço pessoalmente, mas ela falou assim, posso fazer uma pergunta cretina? Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa. Se ela está se sentindo à vontade para fazer uma pergunta cretina, é que o grupo cumpriu a função. Então lá você pode perguntar o que você quiser sobre investimento. Da pergunta mais complexa à pergunta mais simples, que vão ter um monte de investidores dispostos a ajudar. Então procure informação, vá atrás, mas não postergue. Muito legal. Porque cuidar da saúde financeira é cuidar de si mesmo. Então a gente coloca aqui depois os links para todos os grupos, para as dicas, para os livros, enfim, os artigos que você escreve também. E comentem, compartilhem, divulguem. Até o próximo Vieses. Obrigada. Obrigada a você, Lisa. Um abraço para todo mundo.